Era uma sexta-feira à noite, e o renomado cirurgião Dr. Matheus Oliveira, finalmente, encontrara um momento de tranquilidade para jantar em um restaurante sofisticado do centro da cidade. Vestindo seu traje casual, ele parecia apenas mais um homem desfrutando da própria companhia. O título de doutor não estava em sua roupa, estava gravado na sua alma, em anos de esforço, sacrifício e determinação. O ambiente, acolhedor e requintado, contrastava com a tempestade emocional que estava prestes a se desencadear quando a porta do restaurante se abriu violentamente. 5 policiais entraram, com olhares suspeitos, fixando-se imediatamente no homem negro sentado à mesa. Sem nenhuma explicação, eles se aproximaram. Documentos, ordenou o primeiro, com uma firmeza que denunciava o preconceito que tentava disfarçar. Matheus, surpreso, entregou sua carteira de identidade, tentando manter a calma. Ele sabia que havia algo de profundamente errado naquele momento. As batidas de seu coração aceleraram, e os olhares dos clientes à sua volta pesavam sobre ele como julgamentos silenciosos. O que se seguiu, no entanto, foi muito pior do que ele poderia ter imaginado. Os policiais ignoraram o olhar perplexo do garçom que havia servido Matheus minutos antes e começaram a revistar sua mesa. Um deles derrubou a taça de vinho, o líquido vermelho manchando a toalha branca como uma metáfora para o que estava prestes a acontecer. "Você parece suspeito", disse o mais velho do grupo, enquanto outro policial o forçava a se levantar. Sentiu as algemas apertarem seus pulsos, e a dor física mal conseguia suplantar a humilhação. Matheus tentou explicar, em tom calmo e educado, que era um cirurgião, que trabalhava no maior hospital da cidade, mas suas palavras pareciam invisíveis, como se fossem absorvidas pela parede de preconceito que o cercava. Um dos policiais riu, como se não acreditasse no que ouvia. "Cirurgião, você!" zombou ele, enquanto os outros o arrastavam para fora do restaurante. A chuva começava a cair, e as gotas frias no rosto de Matheus misturavam-se com o calor da vergonha. Ele sabia que aquela noite seria uma marca permanente em sua vida. Enquanto Matheus era jogado na viatura, flashes de sua infância inundaram sua mente. Crescer em uma comunidade pobre, com recursos limitados e oportunidades quase inexistentes, não havia sido fácil. A figura de sua mãe, uma enfermeira batalhadora que sempre acreditou no potencial do filho, era seu porto seguro. "Você pode ser o que quiser, Matheus", ela repetia com frequência. Ele se apegara àquelas palavras como um náufrago à tábua de salvação. Contra todas as probabilidades, ele entrou na faculdade de medicina, enfrentando o racismo estrutural e as barreiras sociais que muitos tentavam erguer contra ele. Mas nada o preparara para a brutalidade daquela noite. A ironia de ser tratado como um criminoso, apesar de sua vida dedicada a salvar outras, o corroía por dentro. No banco traseiro da viatura, algemado e impotente, ele pensou em todos os pacientes que já haviam dependido dele para sobreviver. E agora, quem o salvaria? Na delegacia, as horas passaram lentamente. Os policiais, ainda convencidos de sua própria superioridade, nem se davam ao trabalho de lhe fornecer uma explicação coerente. Era como se a cor da pele de Matheus fosse motivo suficiente para todo aquele circo. Ao seu redor, as conversas triviais entre os agentes de segurança contrastavam com o caos emocional dentro dele. Ele olhava para o relógio, ciente de que deveria estar no hospital para uma cirurgia na manhã seguinte. Enquanto aguardava, Matheus refletia sobre quantas vezes já havia enfrentado situações semelhantes, embora em menor escala. Olhares suspeitos no metrô, clientes do hospital que assumiam que ele era o assistente e não o médico, e agora isso. Uma humilhação pública diante de dezenas de testemunhas. Mas havia algo diferente dessa vez, algo dentro dele que começava a se transformar. Uma raiva crescente, uma dor que ele sabia que não podia mais silenciar. Horas depois, enquanto Matheus ainda estava detido sem justificativa, o telefone na delegacia tocou. Um dos policiais atendeu casualmente, mas seu semblante mudou radicalmente. Do outro lado da linha, a voz era autoritária, mas calma. Era o diretor do hospital onde Matheus trabalhava. Ele soubera do ocorrido e exigia uma explicação imediata. O silêncio na sala era palpável. Um dos policiais se aproximou de Matheus, agora com um olhar confuso, talvez arrependido. "Doutor Oliveira?", perguntou com uma hesitação que não havia mostrado antes. O cirurgião permaneceu em silêncio. Dentro de si, lutava contra o impulso de gritar, de confrontar seus algozes com toda a indignação acumulada. Mas ele sabia que havia algo maior em jogo. O que viria a seguir mudaria o rumo daquela noite,
e talvez, de sua vida. Mateus foi liberado sem qualquer explicação convincente, mas o dano já estava feito. Ao sair da delegacia, ainda com as marcas das algemas nos pulsos, ele se deparou com uma multidão de repórteres. A história se espalhara como fogo. O nome de Mateus estava em todos os lugares, e agora, o país começava a ver a verdadeira face do preconceito cotidiano que ele e tantos outros enfrentavam. Mas o que surpreendeu a todos foi a sua reação. Em vez de buscar vingança, Mateus decidiu agir de forma inesperada. Ele usaria sua posição e influência para criar uma organização dedicada a combater a discriminação racial, oferecendo apoio jurídico e emocional a vítimas de injustiças semelhantes. Aquele evento, que quase destruiu seu espírito, transformou-se na base de um movimento maior. E os policiais? Eles jamais esqueceriam o nome do homem que, com dignidade inabalável, os ensinou o verdadeiro significado de respeito. Anos se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante. A organização fundada por Mateus, Respeito e Justiça, cresceu exponencialmente, tornando-se uma referência nacional na luta contra o racismo institucional. Inúmeros casos de injustiça foram expostos, e políticas públicas foram criadas em resposta às pressões da sociedade civil. O nome do Dr. Mateus Oliveira virou sinônimo de resiliência e transformação. Os policiais envolvidos naquele incidente, no entanto, seguiram caminhos diferentes. 2 deles perderam seus cargos, não por punição oficial, mas por pressão da opinião pública e do desgaste moral. Outro, o mais jovem, buscou reabilitação pessoal e tornou-se um defensor dos direitos humanos, colaborando com Mateus em eventos e palestras. Mas o impacto mais profundo foi sobre a sociedade em geral. O episódio abriu uma ferida, mas também iniciou um processo de cura. Na última cena, Mateus, agora mais velho e com algumas cicatrizes emocionais, participa de uma entrevista em uma rede de televisão. Se arrependo daquela noite? Não, porque o que aconteceu ali me tornou quem sou hoje. Somos feitos das dores que suportamos e dos desafios que superamos, ele disse, com um sorriso tranquilo. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Mateus, era que um dos policiais havia escrito uma carta para ele, uma carta de desculpas sinceras, que jamais chegou a ser enviada. Ela permaneceu esquecida em uma gaveta, até ser encontrada por acaso, anos depois. O conteúdo revelava que o policial, consumido pela culpa, havia decidido deixar o cargo e mudar sua vida por completo. Essa última revelação deixou o público em choque, mostrando que, às vezes, o maior plot twist está nos gestos não vistos e nas palavras nunca ditas. A carta não enviada. Mateus nunca imaginou o quanto aquela noite impactaria sua vida e a de tantos outros. Contudo, o que ele não sabia era que um dos personagens mais importantes de sua história tinha permanecido nas sombras por anos. Roberto, o mais jovem dos policiais envolvidos na humilhação daquela noite, enfrentava seus próprios demônios desde o ocorrido. Ele era o único que, na delegacia, ao ouvir o nome Dr. Oliveira, começara a questionar suas próprias ações. A arrogância que havia demonstrado era, na verdade, uma máscara para esconder sua insegurança em meio à pressão dos colegas. Na semana seguinte ao incidente, consumido pela culpa e pelos olhares acusadores da sociedade, Roberto sentou-se em sua pequena mesa de cozinha, com papel e caneta à frente. Pela primeira vez em anos, ele se viu incapaz de seguir em frente sem buscar algum tipo de redenção. Ele começou a escrever: Dr. Mateus Oliveira, sei que você provavelmente nunca esperou uma carta minha. E confesso que essa é uma das cartas mais difíceis que já escrevi. Eu era um dos policiais naquela noite, e desde então, fui consumido por uma culpa que mal consigo expressar. Aquela humilhação que você sofreu não só marcou a sua vida, mas também destruiu uma parte da minha. O que fizemos foi errado. Foi desumano. Mas mais do que isso, foi uma traição ao juramento que fizemos de proteger e servir. Eu era novo no cargo, ainda tentando provar a mim mesmo e aos meus colegas que era forte, que estava no controle. Naquela noite, no entanto, ao ver seu rosto, percebi que estava do lado errado. Eu queria me desculpar, mas a vergonha me impediu. Todos esses anos, tentei apagar da minha memória aquele olhar de desespero e dignidade que você manteve, mesmo diante da humilhação. Mas quanto mais tentei, mais ele se cravou em minha mente. Sei que palavras não podem reparar o que aconteceu, mas gostaria de te dizer que aquela noite mudou minha vida também. Eu saí da polícia e dediquei meus esforços para entender o que leva alguém a cometer injustiças como a que cometi contra você. Comecei a estudar, me envolver em movimentos sociais. Ironicamente,
Encontrei seu nome muitas vezes, não como uma vítima, mas como um herói. Espero que um dia você possa ler essas palavras e, de alguma forma, sentir que estou tentando fazer o que é certo. Mesmo que seja tarde demais. Com arrependimento sincero. Roberto Mendonça. Roberto nunca teve coragem de enviar a carta. Ela permaneceu guardada na gaveta da escrivaninha, como um fantasma de sua própria redenção inacabada. Ele deixou a força policial pouco tempo depois e começou a atuar como educador em direitos humanos, buscando alertar outros sobre os perigos do preconceito e do racismo. Ele nunca esqueceu Mateus, e suas ações silenciosas continuaram moldadas pelo arrependimento. A redenção revelada. Era uma tarde tranquila no escritório de Mateus, agora transformado em um espaço para reuniões de sua organização, Respeito e Justiça. Ele estava revisando relatórios de casos recentes quando uma carta amarelada pelo tempo lhe foi entregue por um colega. O destinatário era claro, Dr. Mateus Oliveira. O remetente, no entanto, era desconhecido. Mateus franziu o senho. Não era comum receber cartas físicas naquela era digital. Ao abrir o envelope, a caligrafia trêmula chamou sua atenção. As primeiras linhas o pegaram de surpresa, e seu corpo reagiu de imediato. A carta era de Roberto Mendonça, o policial mais jovem da equipe que o humilhara anos atrás. À medida que lia, as memórias daquela noite traumática surgiam à superfície, mas agora estavam acompanhadas de algo inesperado. A dor silenciosa de alguém que também havia sido afetado profundamente. Mateus parou várias vezes durante a leitura, seus olhos se enchendo de lágrimas. As palavras de arrependimento e vergonha de Roberto tocavam partes de sua alma que ele acreditava já estarem cicatrizadas. Ele nunca me mandou isso, pensou Mateus. A carta, descoberta por acaso em meio a uma reorganização da antiga delegacia, chegará a ele tantos anos depois, mas com um peso que parecia recente. Durante a leitura, ele sentiu um misto de emoções. Havia raiva, claro. Uma parte dele gritava que as palavras não mudavam o que aconteceu, que a humilhação pública e a violência do racismo não podiam ser desfeitas. Mas também havia empatia, uma compreensão profunda da luta interna de Roberto. Aquela carta representava não só um pedido de desculpas, mas uma jornada pessoal de transformação. Após deixar a polícia, Roberto enfrentou um período difícil. Ele havia passado anos tentando suprimir sua culpa, mas o incidente com Mateus foi o estupim que o fez repensar toda a sua vida. Percebeu que viver negando o erro seria continuar sendo cúmplice de um sistema que perpetuava as injustiças que ele havia presenciado e participado. Então, ele escolheu um caminho diferente. Roberto ingressou em cursos de direitos humanos, onde aprendeu sobre racismo estrutural e os impactos profundos das desigualdades sociais. Aos poucos, começou a participar de movimentos sociais, se aproximando de ativistas que, ironicamente, trabalhavam ao lado da organização de Mateus. No entanto, ele nunca teve coragem de se aproximar diretamente. Sentia que seu papel, naquele momento, era aprender e fazer o que fosse possível em silêncio. Nos anos que se seguiram, Roberto se tornou um defensor incansável de reformas na polícia, colaborando com ONGs, escolas e até ajudando a desenvolver um programa de treinamento antirracista para novos policiais. Sua vida era guiada por uma busca incessante de redenção, ainda que a carta para Mateus nunca tivesse sido enviada. O ato de escrever havia sido um início, mas ele sabia que faltava algo. A reconciliação final, consigo mesmo e com Mateus, ainda pairava como uma ferida aberta. Mateus ficou sentado por um longo tempo após ler a carta, seus pensamentos em turbilhão. Ele tinha escolhas a fazer. Poderia ignorar a carta, deixar o passado enterrado e continuar seu trabalho. Poderia também responder e confrontar Roberto, mas de que adiantaria, tantos anos depois? Por outro lado, ele poderia fazer algo que exigia mais coragem do que qualquer uma dessas opções: perdoar. Sem avisar ninguém, Mateus decidiu encontrar Roberto. Usou seus contatos na organização para rastrear seu trabalho recente, e não demorou muito a descobrir onde ele estava atuando. Um evento em uma escola pública, em uma tarde ensolarada, ofereceu o momento perfeito para um reencontro que ambos jamais esperariam. Roberto estava em pé diante de um grupo de jovens policiais, explicando a importância da empatia e da compreensão das comunidades que eles serviriam. Suas palavras carregavam a convicção de alguém que já havia errado e aprendido com o erro. Quando ele levantou os olhos ao final da palestra, viu Mateus parado na porta. O tempo pareceu congelar. Roberto soube imediatamente quem era, como se o peso dos anos e das culpas o tivesse alertado. Mateus se aproximou em silêncio,
observando o rosto de Roberto, que agora carregava as marcas do tempo e da responsabilidade. Sem dizer uma palavra, Mateus estendeu a mão, num gesto de paz. Roberto hesitou, com os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguiu conter. Ele nunca esperava o perdão, não se achava digno dele. Mas ali estava Mateus, oferecendo exatamente isso. Depois daquele dia, Mateus e Roberto mantiveram contato esporádico. A vida de Mateus continuou com a expansão da respeito e justiça, enquanto Roberto seguiu atuando como educador e defensor dos direitos humanos. Ambos entenderam que a redenção não é um ponto final, mas um processo contínuo, e que a reconciliação é um ato de coragem mútua. A carta nunca enviada cumpriu seu propósito, não pela força de suas palavras, mas pela transformação que ela desencadeou em ambos os homens. O que começou como uma noite de humilhação e dor terminou como uma lição poderosa de humanidade e redenção. O ciclo de ódio e racismo havia sido interrompido, e, com isso, tanto Mateus quanto Roberto encontraram a paz que buscavam.